gente, muito bem-vindos ao terceiro CONAG, né, o Congresso Nacional de Alimentos e Agropecuária, que tem como subtema consumo e produção sustentável. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, participando do CONAG, sempre que a professora Nalva me convida, sempre recebo esse convite com honra e venho aqui participar, né? Espero contribuir um pouco para essa temática e sensibilizá-los também a respeito do tema, né, ao qual a gente se propôs aqui a trabalhar. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Júlio Renders, tá? Se vocês colocarem isso aí nas mídias sociais, vocês vão me encontrar, seja Instagram, LinkedIn, enfim, né? Atualmente eu estou como analista de dados de Sebrae Alagoas, sou mestre em ciência da informação pela Universidade Federal de Alagoas e possuo algumas especializações, né? Trago aqui essas três para a gente explicar um pouco a minha trajetória, né? Tenho um MBA em gestão de negócios, inteligência competitiva, uma especialização em gestão de pessoas, né? Uma especialização também em docência na educação profissional. E todas essas especializações e formações, eu voltei para análise de dados, construção de indicadores, né? Toda a minha produção acadêmica e profissional também é voltada para essa temática, para esse caminho que eu acho bem relevante, né? Principalmente nos dias atuais. Sou também bacharel em administração e tenho o meu pezinho aí em alimentos, né? Com o tecnólogo em gastronomia, né? Atualmente eu estou cursando aí ciência de dados pela Estácio, tentando aí me aprofundar um pouco mais nessa temática, né? Assumir esse novo desafio aí de tornar um cientista de dados para além de um analista, né? Vocês me desculpam um pouco a voz afônica e alguns fugados, porque eu estou me livrando aí de uma gripe, mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar o nosso desenvolvimento aqui, né? Bom, vamos lá. E o que é que a gente vai trabalhar hoje, né? Nesse vídeo? Qual é a temática? Como é que eu quero trabalhar esse tema com vocês? Como é que a gente vai se desenvolver aqui? Em primeiro, vamos começar pelo título, né? Utilize o Looker Studio para mapeamento de perdas em indústria de alimentos. Uma jornada de análise de dados. O que é que eu quero trazer para vocês aqui? Quero apresentar para vocês uma ferramenta de iniciação à análise de dados, tá? Que se chama Looker Studio, é uma ferramenta gratuita da Google, muito boa de se trabalhar. E o que é que a gente vai, e como é que a gente vai trabalhar isso, tá? Eu vou trazer esse tema para vocês por meio da técnica de storytelling, né? A gente vai contar aqui uma história, um estudo de caso fictício, né? Em que vai tentar localizar vocês como profissionais da área de alimentos dentro do mercado de trabalho, dentro da sua atuação profissional, trabalhando aí as suas questões com auxílio da análise de dados. Então, como transformar toda essa complexidade que reconheço, né, uma complexidade do tema, né, em análise de dados, como a gente vai trabalhar isso de uma forma mais simples, de uma forma que seja mais compreensível, tá? Das minhas ideias para resolver esse problema é trazer isso diretamente aplicado, né? Bom, essa é Giovana, ela é técnica em alimento pelo IFAO, pelo Instituto Federal de Pernambuco, tá? Por vocês aí. Ela trabalha na função, ela tem a função de analista do controle de qualidade da indústria de doces, empastes e compotas, que se chama Doce Amor, e aí, né, a logo dessa indústria e tudo mais. E o que que ela, com o que ela trabalha, né? Ela vai trabalhar no setor de recebimento da matéria-prima, principalmente no recebimento das frutas in natura, né? Esse é o setor que ela trabalha. A gente sabe que a qualidade ela é total na indústria, né? Ela permeia todos os setores. Quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de controle de qualidade, o recebimento de matéria-prima é fundamental, né? Se entra uma matéria-prima de boa qualidade, sai um produto também de boa qualidade. Isso a preocupação com esse recebimento.
tá? E contextualizando um pouco essa pequena indústria, ela é familiar, tá? Que está em franca expansão, né? Então, ela se iniciou aí num seio familiar, está se expandindo, contratando profissionais do mercado, né? Que possam trazer uma visão mais profissional para essa pequena indústria, e por isso contrataram a Giovanna, né? E essa pequena indústria se localiza em Barreiros, né? Aí em Pernambuco, não poderia ser diferente, né? Bom, a Giovana, ela está passando por algumas dificuldades na sua atuação, tá? E quais são elas? Bom, ela tem três principais dificuldades, tá? A primeira, que é a maior dificuldade dela, é que como ainda é uma empresa familiar, de pequeno porte, uma indústria pequena, muitos dos seus processos, principalmente em relação ao controle da qualidade e produção, ainda são manualizados, né? Ainda não são automatizados, né? E muitos controles que ela faz eles ainda são em prancheta, com preenchimento de planilhas impressas, a caneta. Então, ela tem essa dificuldade em digitalizar esse material e conseguir extrair daí, desses dados, informações importantes para a tomada de decisão. Tá? É um problema que vocês, na atuação profissional, vão encontrar em pequenas indústrias, né? Essa falta de digitalização de alguns processos, que vai interferir diretamente no processo de análise de dados, né? Qual é a outra dificuldade que ela encontra? Né? Uma devolução de matéria-prima com frequência. Então, com frequência, ela tem aí uma devolução dessas matérias-primas, principalmente daquelas que ela toma conta, que são as frutas in natura. Porque ela começa a observar que existe muita devolução aí de frutas in natura, e isso está prejudicando a produção, porque ela faz um planejamento de recebimento de quilos, né, toneladas, enfim, de matéria-prima, mas boa parte é devolvido, o que prejudica aí o planejamento da própria produção, né? E ela também tem dificuldade de rastrear, né, os seus fornecedores que transportam, né, de maneira inadequada as frutas in natura. Ou seja, ela tem dificuldade de identificar quais são os riscos, o que é que está acontecendo com aquele fornecedor, fazer aí um rastreamento de riscos aí nesse transporte dessas frutas in natura. Então, esses são os principais problemas que ela enfrenta ali cotidianamente. Então, ela resolveu anotar algumas perguntas que ela tem, tá? Que esse é o princípio de todo o processo de análise de dados. É você começar com as perguntas, tá? Para depois procurar as respostas e encontrar dados que as respondam, tá? Então, as perguntas dela, quais são os problemas que ela tem ali que precisa de resposta de pronto e ela não tem essas respostas, né? Quais são os fornecedores que ocorre mais devolução de frutas in natura, ou seja, um ranqueamento dos piores fornecedores, para a partir daí tomar decisões se vai continuar com esses fornecedores, se vai iniciar um trabalho de conscientização, trabalho de educação, enfim, o que ela vai fazer com essa realidade. Destes fornecedores, né, que tem os piores antes, quais são os municípios e estados em que eles estão? E a grande dúvida dela é: será que a distância no transporte do fornecedor para a indústria influencia na qualidade das frutas que chegam, né? A gente sabe que a gente depende muito de um único modal de transporte, que é a rodoviária. A gente tem pouquíssima ferroviária e tudo mais, mas a gente depende muito do transporte rodoviário. O transporte rodoviário tem os seus problemas, né? Ele é muito eficiente, mas também tem os seus problemas, né? A distância, o tempo em trânsito, o horário do dia em que o transporte ocorre, se há muito engarrafamento, muito período de caminhão parado, com isso alterações na temperatura do baú, enfim,
uma série de elementos que são acarretados devido aí à distância disso. A gente sabe que, como a gente depende muito desse modal, as empresas que geralmente trabalham com produtos in natura ou frescos, enfim, procuram fornecedores próximos, né, já para evitar esse tipo de problema. O que é que ela quer? Das principais frutas que se pedem, quais são as que são mais devolvidas? Ou seja, que estão frequentemente fora do padrão. Será que existe um perigo maior nessas frutas específicas, né? E será que deve-se ter uma maior atenção com elas? Quais decisões ela vai tomar a partir disso aí? Tá? Outro dentre todos os elementos do checklist que ela utiliza no recebimento desse material, quais são os principais fatores de risco, né? Quais são os elementos que têm maior risco e que devem ter maior atenção? Ou quais são aqueles que têm maior frequência de riscos, né? Então, ela precisa fazer uma lista desses principais riscos e atacá-los, né? Investigá-los. Outra dúvida que ela tem: quais fornecedores têm maior ocorrência na análise de risco ao alimento? Ou seja, quais são aqueles fornecedores que sempre estão cometendo os mesmos erros ou têm maior reincidência de erros ou de tipos de erros, né? Qual o percentual total e por fornecedor de produtos devolvidos? Ou seja, quanto foi planejado para entrega e quanto a indústria recebeu. Né? Então, o quanto ela está sendo lesada, prejudicada por esse tipo de devolução. Será que é um percentual de devolução aceitável ou não? Ou tem como melhorar isso aí? Né? Enfim, como cruzar essas informações, por exemplo, como ver o total de devolução de fornecedor, ver se isso tem correlação com a ocorrência na análise de risco, ver como isso influi na qualidade do produto, enfim, começar a fazer alguns cruzamentos dessa informação para ter aí uma maior compreensão do cenário ao qual ela está trabalhando e como melhorar. Ela iniciou fazendo, né, esse mapeamento dos principais riscos. Obviamente que ela se baseou na legislação, nas normas e resoluções da Anvisa, do que trata de transporte e manipulação de alimentos, por exemplo, e ela identificou que existem 4 elementos que são principais, né, são riscos principais que afetam e que são decisivos para a devolução dos produtos ali recebidos. Quais são? Manter a integridade do produto do transporte, então, se o produto não chega íntegro, ele é devolvido, obviamente. Isso aí uma inspeção visual resolve. Né? Não transportar outras cargas de um veículo que comprometam a segurança do produto. Então, ela já percebeu que existem baús que são aproveitados a sua capacidade máxima, então misturam, por exemplo, frutas in natura com materiais de limpeza, com materiais de origem animal, enfim, terminam misturando aí para aproveitar o transportador, né, o fornecedor, termina misturando vários gêneros alimentícios e outros elementos para aproveitar todo o espaço do seu baú, né? Isso termina prejudicando a integridade do produto. Manter o caminhão higienizado e com cobertura para proteção de carga. Ela está vendo que alguns caminhões chegam sem estar é, higienizados, né? E algumas carretas sem proteção, né? O que acontece é que recebe muita poeira no trânsito, recebe muito material que pode ser danoso à integridade do produto e além da incidência solar, enfim, chuva. Então, a fruta ela fica entregue ali a todos os riscos do ambiente, né? E ela está notando presença de vetores, né? E pragas urbanas, né? Ou seja, ela de vez em quando pega uma formação de ninho no pallet, ela pega teia de aranha, pequenos animais, traças, enfim.
pequenos insetos, então ela nota que quando ela encontra esse tipo de coisa, naturalmente tem muito produto ali que vai ser devolvido. Bom, esses são elementos que cotidianamente vocês vão ter dentro problemas que vocês vão ter ali dentro do seu exercício de trabalho. Aí ou já estão, né, com isso, com esse tipo de problema. Se quiserem comentar no vídeo, né, fazer uma discussão aí nos comentários do vídeo, vai ser bem interessante. Vou tentar responder esses questionamentos o máximo que eu puder, já que vai ser gravado, né? Então aproveita aí o espaço dos comentários para ir fazendo perguntas. Quando eu acessar, eu responderei, tá? Bom, então qual foi o primeiro passo que ela fez? Ela pegou tudo que estava em caderneta, tudo que estava em prancheta, em caneta, e disse, pô, vou ter que digitalizar esse material aqui. Quando ela pegou o volume de atas, o volume de planilhas preenchidas à caneta, né, que estavam arquivadas, né, lá no setor de arquivamento, de controle de qualidade, dentro dos fichários, tudo, ela viu que era impossível ela sozinha fazer essa digitalização. E aí ela pensou o seguinte, ó, não posso também custo-benefício, eu não sei se essa ação que eu vou tomar será realmente importante para a indústria e se os donos da indústria vão topar esse tipo de processo que exige tempo, né, e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de pegar todo o material, eu vou fazer análise somente do meu último mês de outubro, né? Vou fazer análise do mês de outubro, baseado em alguns preceitos, princípios que eu elenquei como prioritários, e vamos ver no que isso dá. Se de repente o resultado for positivo, eu apresento ao diretor, ao gerente, ao dono, enfim, e proponho a ele uma digitalização dos processos e uma melhoria nesse processo decisório, né? Baseado em dados, orientado a dados. Muito bem. Então, ela criou sua planilha do último mês, pegou as dimensões, né? A gente vai começando a trabalhar algumas nomenclaturas próprias da análise de dados. Quando eu falo dimensão, eu estou falando em cada coluna, né? Então, quando eu falo em dimensão, eu estou falando na primeira célula de cada coluna. Por exemplo, a coluna A tem a dimensão fornecedor, coluna B, estado, C, município, faixas de distância em quilometragem, né, do fornecedor até a indústria, quais são as frutas, os quilos solicitados, os quilos entregues, os apontamentos de risco, né, que ela fez, enfim. Ela separou ali tudo que ela quis analisar, que ela acreditou que poderia responder aquelas perguntas iniciais. E ali o fez. Bom, fazendo isso, Giovanna descobriu que uma planilha só não ia resolver o seu problema. Veja, esse volume de informações ele não fica, digamos assim, inteligível, né, para quem está é, é, se desenvolvendo, ou desenvolvendo alguma interpretação desse volume de dados, transformação desses dados em informação. Por que não fica inteligível? Porque a cognição humana ela não é capaz de interpretar grandes volumes de dados. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Nós não conseguimos simplesmente pegar uma planilha dessa e dizer quanto de perda houve na fruta maçã. Não dá. Eu vou ter que fazer algum filtro, eu vou ter que definir algum padrão, transformar isso em algum tipo de gráfico para poder começar a iniciar o meu processo de interpretação. Bom, vendo isso, ela disse, cara, eu vou ter que dar uma parada e vou ter que estudar um pouco sobre análise de dados, entender alguns conceitos para poder transformar essa planilha em algo que me ajude a tomar decisões, né? E assim ela o fez. Bom, ela descobriu que a análise de dados ele é um processo, tá? É um processo. E a análise de dados ela precisa ser culturalmente aceita e utilizada pela organização. Toda ela deve ser, em seu campo ideal,
orientada a dados, né? Suas decisões devem ser orientadas a dados. Muito bem. Mas ela começou a estudar também alguns tipos de dados, estruturados e não estruturados. Pesquisou algumas ferramentas e tecnologias comuns que os profissionais utilizam para fazer análise desses dados, entender um pouquinho sobre o que é o processo de BI, ou seja, Business Intelligence, né? E entrou um pouco em visualização da informação. Vamos ver o que ela descobriu com esses estudos. Bom, ela descobriu que o processo de análise de dados ele é simples, tá, em seu conceito, mas ele é complexo em sua aplicação, né? O que é o processo? O processo é examinar, limpar, transformar, interpretar conjuntos de dados para descobrir informações significativas, padrões, tendências, tomar insights que podem informar a tomada de decisão. Bom, ela entendeu que ela precisa da análise de dados para informar, para alimentar a tomada de decisão de informações importantes. Isso aí é análise de dados. Ela botou no caminho certo. Eu estou alimentando dados, examinando dados, para começar a interpretá-los. Eu só preciso transformá-los em alguma coisa inteligível para começar a tomar minhas decisões. Muito bem. Com isso, ela foi atrás dos tipos de dados que existem. Existem dois tipos básicos de dados, tá? Que são os estruturados e os não estruturados. Os estruturados é aquilo que a Giovana já tem em mãos. É uma planilha. Uma planilha com colunas e linhas, dimensões, células, e cada célula dessa é uma informação. Isso é um dado estruturado. E ela descobriu também que existem dados não estruturados, dados que são tão complexos que não dá para estruturar numa planilha simples. Eles exigem um maior processo de ciência de dados para poder analisá-los. Que o metadado deles, ou seja, o tempo de duração de um vídeo, por exemplo, o quanto esse vídeo ocupa o espaço do HD, enfim, essas informações que são chamadas de metadados, ou seja, que são dados relacionados ao tipo de arquivo, né? Tamanho, resolução, é, 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 taxa de transmissão, enfim, são dados relacionados àquele tipo de arquivo, podem ser estruturados de alguma forma, mas o vídeo em si não. Comentários no Instagram, nas mídias sociais, por exemplo, são dados não estruturados. Bom, ela disse, bom, dados não estruturados eu não preciso, porque os dados que eu tenho são estruturados. Então, eu vou esquecer um pouco os dados não estruturados e vou focar na análise de dados estruturados, da planilha que eu tenho. Muito bem. E continuou estudando. Nesse processo, ela descobriu algumas ferramentas de análise de dados e visualização de dados que são muito comuns, muito utilizadas por profissionais, né, da área. Ela viu primeiro o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft, muito boa, com bom design, boas ferramentas de visualização, mas ela descobriu que tinha que aprender linguagem para isso, né? Pelo menos a linguagem DEX, né? Que é o M, enfim, que são linguagens específicas do Power BI. Muito bem. Ela descobriu também o ClickSense, outra ferramenta muito boa de mercado, que evoluiu bastante, mas que se precisava aprender a construir scripts, por exemplo, para trabalhar. E ela não queria, ela queria algo um pouco mais simples, já que ela está iniciando nesse caminho, né, da análise de dados. E ela descobriu o Tableau, que aí é muito mais, digamos, complexo, é caro, enfim. Ela disse, não dá para eu iniciar um processo de aprendizagem e teste já com plataformas mais caras, plataformas que vão me exigir tempo de estudo, enfim. Aí que ela chegou no Looker Studio, certo? O Looker Studio, ela escolheu por quê? Primeiro, ele é gratuito. Bom, já
já facilita ao lado da Giovana, porque ela não vai precisar gastar muito tempo nem recurso para poder utilizar ali o recurso de dinheiro, né? Para poder utilizar ali a plataforma. É fácil de usar, de utilizar, né? Então não traz nela grandes problemas, né? Grandes linguagens programacionais. Um leve conhecimento de Excel, é uma coisa mais simples, já dá para você trabalhar tranquilamente, né? Ele é intuitivo, tá? Utiliza ferramentas gratuitas como o Google Forms, o Sheet, que é o Google Planilhas, que ela se utilizou para criar o seu banco de dados para análise, ela se utilizou do Google Planilha, então ela, opa, já vejo uma facilidade ali, uma compatibilidade com o que eu já estou utilizando. Não precisa necessariamente aprender uma linguagem de programação, não precisa se tornar uma cientista de dados para poder utilizá-lo. Então, ela, pô, não tenho tanto tempo, trabalho, né? Não preciso, tenho tanto tempo para aprender. Então, eu quero prototipar, eu quero fazer um MVP, né? Um produto mínimo viável, eu quero tentar sair do zero. Então, eu não vou sair do zero já com algo que me exija 1 milhão. Né? Então, vou começar devagar. Né? E ela viu que tinha muito conteúdo no YouTube, tá? Sobre a utilização do Looker Studio, que era o Data Studio, Google Data Studio, que evoluiu para o Looker Studio. Né? Tudo bem. Tomou a decisão, é essa ferramenta que eu vou usar. Bom, mas antes de chegar na ferramenta e utilizá-la, eu preciso ainda compreender mais. Ela percebeu que é um processo de transformação que pode ser de transformação da indústria e que, no ambiente de trabalho, ela poderia ganhar algum tipo de destaque, né? Que a gente se preocupa com isso também. Então, ela poderia utilizar a inteligência de dados, a análise de dados, enfim, para ganhar algum destaque, se projetar dentro da empresa. E ela disse: não, vou me aprofundar um pouquinho mais. Muito bem. E ela descobriu que o processo de Business Intelligence, de BI, é muito mais do que apenas criar uma visualização. Envolve um processo muito minucioso, né? Que tem que ter um cuidado em relação a ele para ele não virar um processo banal, né? Que se inicia na coleta de dados, na limpeza e transformação dos dados, no armazenamento de dados, na modelagem dos dados, na análise, na visualização, na distribuição das informações, na tomada de decisão e no monitoramento e otimização. Então, ela vendo esse processo de BI, ela pensou, bom, coleta de dados eu já fiz. É protótipo, é pouco, mas eu fiz. Limpeza e transformação eu fiz. Eu peguei aquelas planilhas em papel e só inseri aquelas que eu precisava. Então, de alguma forma, eu fiz aí uma limpeza. Retirei dados em excesso, retirei elementos que só atrapalhariam a minha análise ou que eu não iria fazer análise neste momento, mas talvez no momento futuro. Né? Retirei isso e fiquei exatamente com as informações que a Giovana estava precisando. Armazenamento de dados, beleza. A planilha dela é do Google Planilha, está numa nuvem, no seu Gmail. É um armazenamento falho? É, né? Poderia estar numa nuvem paga e controlada pela indústria. Né? Mas, nesse momento, ela está prototipando, está na nuvem dela ali, está armazenada. Modelagem de dados começou a complicar um pouco. Bom, eu vou precisar modelar. O que é modelar? É transformar esses dados em modelos, em padrões que eu possa interpretar, né? Que eu possa analisar. Após essa modelagem, realizar a análise desses dados, né? Através de quê? De visualização, transformando aquele planilhão em gráficos, em padrões, em um gráfico de pizza, em um gráfico de barras, em um gráfico de dispersão, em um histograma, enfim, transformar aquele material que eu tenho como dados em visualizações.
distribuir, ela vai ter que, em algum momento, apresentar essas informações para os tomadores de decisão, né? Ela não pode fazer todo esse processo e guardar dentro da gaveta. O processo de análise de dados ele tem que findar com a tomada de decisão, tá? Se ele não ocorre para existir a tomada de decisão, para existir algo maior que ele, esse é o gasto de tempo, de dinheiro e de recursos. Muito bem. E tomando as decisões, vai precisar monitorar isso aí e otimizar constantemente, né? O que não é monitorado não existe dentro da organização, né? Então, ela vai ter que monitorar. Muito bem. Ela entendendo isso, que mesmo no processo simples, analisando um mês ali da sua atividade, ela vai precisar passar por todas essas etapas, né? Consciente disso, ela continuou analisando, continuou estudando. Ela viu que tem dois processos simples, básicos, do processo de análise de dados, tá? E de business intelligence, que é o processo de extrair, tratar e carregar, ou seja, ela precisa extrair os dados de algum lugar. Nesse caso, vamos supor que ela fez a extração a partir das planilhas em papel, né? Foi uma forma disso. Tratar, ela tratou esses dados numa planilha eletrônica, online, enfim, que é no sheet, e carregou lá na nuvem. Está lá carregada. Bom, ela fez um processo simples, mas ela fez um processo de ETL, né? Bom, depois disso, ela entendeu que ela vai precisar transformar isso em algo inteligível, em algo que tenha padrão, né? Como a gente já falou. Para isso, ela viu um outro processo também de mercado, desenvolvido pelos cientistas da ClickSense, que é o dashboard, propriamente dito, onde ela vai trabalhar informações mais absolutas, KPIs, OKRs, enfim, análise, né, que é o A, então ela vai fazer alguns cruzamentos um pouco mais simples em relação a isso, e ela precisa reportar, né, transformar essa informação em algo mais granulado, né, com visualizações mais detalhadas daquela informação. O dashboard, eu bato o olho, já interpreto um KPI, tá bom ou tá ruim, não tem como ter outro tipo de interpretação. A análise, eu já preciso cruzar duas variáveis, né, ou mais variáveis. Isso vai me exigir um pouco mais de lentidão da interpretação. E o reportar, o reporting, ele é aquela análise mais demorada, em que eu faço uma leitura linha a linha de cada elemento gráfico e busco ali a minha interpretação. Muito bem. E aí ela continua. Ela entende que dados precisam ser transformados em informação e essa informação precisa ser transformada em conhecimento para a coisa poder funcionar. Então, se os dados que ela tem, né, se essa série de dados que serve para a base da construção da informação e do conhecimento, não for transformada em informação, ela não fez nada. Né? Não fez nada. Só tem uma planilha, saiu do papel para uma planilha eletrônica, mas não mudou em muita coisa a dificuldade que ela está sentindo. Se ela não transforma isso aí em informação, ou seja, não pega esses dados brutos e transforma em padrões, em gráficos, em esse tipo de coisa, também ela não vai sair muito do lugar, tá? Mas mesmo ela transformando isso, ela não faz com que isso se torne conhecimento, tá? Consciência da compreensão dessas informações e que esse conhecimento não desemboque em tomadas de decisão orientadas a dados de uma forma mais segura, ela não fez nada. Então, se não chegar no topo do conhecimento, pouco se fez com o processo de análise de dados. Se gastou muito tempo, recurso, dinheiro e não levou a lugares otimizados como poderia levar.
E aqui, rapidamente, falando sobre visualização de informação, um conceito um pouco complexo, mas vou tentar facilitar. Bom, quanto mais dados eu tenho, né, maior o volume de dados iniciais para começar o estudo. No caso da Giovana, a Giovana pegou um conjunto grande de informações que ela tinha e ela teve alguns focos. Esses focos que ela foi desenvolvendo são aquelas perguntas que ela quer responder. Aquelas perguntas que ela quer responder direcionam o foco, ou seja, afunila o contexto. Cada vez que ela tenta direcionar ainda mais esse contexto de dados na resposta de um foco que ela tenha, o que é que acontece? Ela perde dados e ganha foco. Por quê? Porque ela vai reduzir o seu volume de dados para poder chegar no seu foco. Por exemplo, se ela foca na contabilização de riscos por fornecedor, ela está excluindo outras variáveis dessa análise, como ela está excluindo, ela não está vendo nessa análise é, é, tempo, né, de transporte, a distância do transporte, né, a qualidade da matéria-prima. Quer dizer, ela está abdicando de algumas informações para chegar no seu foco. O que, que eu quero dizer com isso? O que foi que Giovanna percebeu? Giovanna entendeu que tão importante quanto chegar ao foco e responder a questão que ela quer é enxergar ali ou entender ali o que ela não enxerga, o que ela não vê. Então, se o meu foco de análise é X, Y e Z, eu não estou vendo nesse foco de análise. Isso pode ocasionar o que a gente vai chamar de viés interpretativo. É quando eu foco muito na informação, esqueço um contexto e prejudico a minha interpretação, prejudicando assim também a minha tomada de decisão. Então, é algo que deve permear toda a análise de dados. É, para além de entender o que é que eu estou vendo ali no meu foco, compreender o que eu estou deixando de ver. E fazer sempre uma análise de custo-benefício. Se o que eu não estou vendo não está atrapalhando a minha interpretação. E se eu precisar de mais informações, que eu aumente o meu contexto, mas isso também vai fazer com que o meu foco seja prejudicado. Ou seja, é uma questão de equilíbrio, aí de entender como é que eu quero, ou o que é que eu quero analisar, para que eu quero analisar. Por isso que essas perguntas iniciais são muito importantes para não se perder ali no volume de informações que eu vou analisar. Muito bem. Bom, a visualização da informação sempre foi uma necessidade humana. Giovanna entendeu que desde a pré-história, ou desde muito antes, né, ou desde de uma época em que o humano estava ali se desenvolvendo, ele sentiu a necessidade de registrar informações. Né? Nesse caso, nesses dois casos aqui que eu estou apontando, o primeiro trata-se da Caverna das Mãos, que fica na Argentina, né, cerca de 9.000 anos, tem isso aí, em que nós, à época, pintamos, né, ao redor de nossas mãos ali no aparelho. Com certeza a gente estava querendo informar alguma coisa com esse tipo de visualização. Lógico que a gente se perde. O que é que a gente estava querendo informar ali? Que se tinham muitos naquele local, que cada mão representa o quê? Né? Um ente que vivo, a gente não entende muito bem o que ele quer dizer. Isso se perdeu ao longo da história. Mas já na figura 2, aí já contando com 1,2 mil anos, né, antes de Cristo, a gente tem uma pintura egípcia em que tenta ensinar
as pessoas, aos egípcios, a quem visse, como eles faziam a aragem da terra, o plantio, a irrigação, quantos bois tinham, enfim, era um momento, era uma representação visual com o intuito de informar. E isso a gente foi evoluindo, né, nesse processo, através das conquistas da estatística, né, das conquistas da matemática aplicada, e a gente conseguiu chegar em elementos mais complexos, né? Vamos olhar aí esse gráfico de 1822, tá, do Plafaí, que é um dos pais aí da estatística moderna, em que ele utiliza dois tipos de gráfico, tá, juntos, para fazer análise de salário e preço do trigo. Então, o salário de um mecânico comum e a variação do preço do trigo, que era a commodity da época, enfim, para avaliar como estava essa ascensão, né? Já vê a gente tentando fazer com que dados complexos que a gente não tem como interpretar a olho nu, através de um padrão gráfico, a gente começasse a produzir algum tipo de interpretação. Já na outra visualização de Minardi, demonstra uma campanha de Napoleão até a Rússia e o retorno dela. Né? Então, veja que também uma visualização importantíssima, tá? Para isso. Né? Ele precisava condensar todas as informações de uma campanha de guerra, veja só, são muitas, em um único gráfico, e que esse gráfico fosse inteligível. Então, essa barra de cor mais creme, cor mais clara, que vai em direção à ponta ali, ela é a quantidade de soldados dessa marcha. Os pontos que vai indicando são os pontos geográficos. Ele tenta fazer uma espécie de geolocalização desse esquadrão. Tá? O gráfico de linhas abaixo está demonstrando a variação da temperatura em graus Celsius, né? Nessa campanha. Já a barra mais escura, ela demonstra o retorno da tropa ao ambiente inicial. Então, proporcionalmente, o quanto saiu, o quanto se retornou dessa tropa e o quanto foi perdido dela durante o caminho. Veja que ele conseguiu, de uma forma inteligível, colocar num único gráfico a maioria dos dados ali produzidos por uma campanha. Veja como é complexa, né, a situação. Bom, e aí os nossos dias atuais, né, em que a gente se utiliza de elementos gráficos interativos, onde eu posso utilizar os filtros em meus dashboards para poder chegar nas informações que eu quero detalhar, né? Eu consigo uma geolocalização, né? Nesse quadro à direita, né, do Observatório da Indústria do Ceará, a gente encontra uma geolocalização por mapa de calor, enfim, a gente vai encontrando aí uma série de elementos, né, KPIs, gráficos de barra, gráficos combinados, enfim, uma série de elementos que conseguem transformar uma complexidade do mercado de trabalho, nesse caso, num só elemento. Veja só, uma só representação gráfica. Né? E vamos seguir. Bom, com tudo isso, ela disse: bom, agora eu preciso praticar. Agora eu preciso colocar tudo isto que eu aprendi até o momento em prática, né? Transformar isso, transformar aquela minha planilha baseada nesses conhecimentos propedêuticos que eu tive em prática. E aí a gente vai praticar junto com Giovana, tá? Aprendendo aí a utilizar a ferramenta. Então, eu vou tirar aqui a apresentação e nós vamos iniciar aqui
a prática, tá bom? Vou cortar o vídeo agora, nessa primeira parte, e na segunda parte a gente inicia a prática.